Gente, boa noite todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da nossa Casa do Pão. Hoje nós vamos ter o Ismael falando sobre o islamismo, mas vamos fazer o nosso sorteio antes, tá bom? Dos dois livros, ó. Cristianismo Puro e Simples e Em Defesa da Fé, do Lee Strobel. Dois livros sensacionais sobre apologética que dispensam comentários. Vou pedir a Anne de fora, faz favor, Anne, tira um papelzinho aqui, por favor. Vamos começar com o Lee Strobel, tá? Primeiro sorteio do Lee Strobel. Tira um papelzinho, por favor, Anne. Alisson Priscila. Alisson Priscila. Alisson não veio hoje. Alisson Priscila. Então, Alisson, você ganhou Em Defesa da Fé, tá? Agora, mais um. Agora, Cristianismo Puro e Simples. Sônia Lagoverso. Sônia. Sônia, do grupo Lagoverso. Ganhou o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Gente, eu vou deixar reservado aqui o livro de vocês. Ismael, faz favor. Gente, esse é o Ismael, amigo nosso há 6, 7 anos, né? 6 anos, 6, 7 anos, isso mesmo. Converteu ao islamismo por quanto? Gente, tem a barba desse tamanho, mas ele não é muçulmano, viu, gente? Ismael caminha com a gente já há uns 7 anos, ele congregou na nossa congregação, na nossa igreja, por alguns anos, 3 anos, né? 4. E aí depois mudou para São Paulo, foi para Brasília buscar uma esposa, voltou. A Anne, a esposa dele, estão aqui nos visitando. Vamos abençoar hoje com uma aula sobre o islamismo. E domingo estarão aqui também, tá? Então estejam convidados. Domingo eles vão estar aqui também, vão falar para a gente no culto. E queríamos começar orando, pedindo a Deus para nos abençoar, tá bom? Pai, obrigado. Obrigado pelo coração do Ismael, da Anne. Obrigado por essa família que se forma e pelas vidas que estão vindo aí, Paizinho. Muito obrigado pela essa oportunidade de estudarmos a segunda maior religião do mundo. Estamos aqui, Pai, com todo respeito aos nossos amigos muçulmanos, mas a verdade é uma, ela não pode ser duas quando elas se contradizem. Então estamos aqui em busca da verdade, com todo respeito, com todo amor, e nos ajuda, Espírito Santo, nos ilumina e nos ajuda a enxergar pontes para comunicar o Evangelho para esse público. É o que nós te pedimos. Abençoe o Ismael. Não deixe que saia nada que venha dele, Pai, mas apenas do Senhor. Faça com que ele seja usado pelo Teu Espírito Santo, que nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigo. Fique à vontade. Amém. Bom, boa noite, irmãos. Peço perdão para o pessoal que está online, já que deu um probleminha no slide, né? Então a gente vai passar aqui atrás, tá? Mas depois eu vou enviar para todo mundo os slides. Para quem quiser ver melhor o que está escrito, vocês vão ter esse documento. E algo a mais ainda, né? O PDF que eu estou formulando com algumas informações a mais ainda. Bom, como o Bruno disse, né? Espera aí que deu o pau. Não está funcionando aqui o controlinho. Ó. Tentar passar. Vou trocar a pilha. Beleza. Mas como o Bruno disse, a gente vai estudar sobre o islamismo hoje. Eu sei que aqui é um curso apologético, né? E vocês podem se perguntar, tá, mas por que eu quero saber? O que eu tenho a ver com o islamismo, né? Parece que é algo tão distante da gente, algo tão... que não tem a ver também, né, com numa matéria de apologética estudar sobre o islamismo. Mas a verdade é que o Islã, ele é uma religião, se vocês não sabem, nasceu no meio de cristãos. Você sabia que no Islã há muita influência do cristianismo? Não só do cristianismo, mas como também do judaísmo e como também do paganismo, né? Para a gente entender
o Islã, para a gente entender um pouquinho sobre a religião dos muçulmanos, que é o islamismo, a gente precisa entender, então, como surgiu essa religião. Deixa eu ver se está funcionando aí já. Tá no modo de apresentação. Eu tenho que voltar aqui, eu acho. Acho que vou ter que minimizar isso. Era isso. Foi? Foi. Não pode deixar aberta a câmera. Não é, quando tava a tranquilo. câmera aberta, entendeu? Entendi. Então, gente, eu vou trazer primeiro alguns dados sobre como que está a realidade hoje, né? Há cerca de 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo. Hoje, isso é uma estimativa, na verdade, de 2013. Há outras estimativas mais recentes, não sei se são tão confiáveis assim quanto essa, mas há estimativas recentes que dizem que já chegou na casa dos 2 bilhões de muçulmanos. Só para vocês terem noção, se de fato essa estimativa de 2 bilhões de muçulmanos é real, hoje o Islã já é a maior religião do mundo. Né? O Bruno orou no começo aqui dizendo, né, estudar sobre a segunda maior religião, mas na verdade, quer dizer, eu não sei se essa estimativa está correta, mas se essa estimativa estiver correta, hoje o Islã já é a maior religião do mundo. Isso contando, né, se nós cristãos somos um só, né? Tem várias ramificações dentro do cristianismo, né? Tem os protestantes, os católicos, os testemunhas de Jeová, os adventistas, os mormons, né? Contando como se fosse um bloco só, a gente pode sim ser maior que os muçulmanos. Né? A gente pode ter, o cristianismo ainda pode ser maior. Mas se a gente for dividir como se fossem religiões diferentes, o islamismo já passou, já faz um pouquinho de tempo. Tá? Então, a estimativa talvez esteja um pouco ultrapassada, mas eu acho que ainda essa é a mais confiável, tá, gente? A maior concentração de muçulmanos hoje está na Ásia. 90 milhões de pessoas são muçulmanos lá na Ásia. Os muçulmanos são maioria. Agora acho que pode pegar de vez. Os muçulmanos são maioria em 57 nações espalhadas pelo mundo e são minorias significativas em 40 nações espalhadas pelo mundo. Vamos falar da gente agora, no Brasil, né? O que a gente tem a ver? Por que a gente tem que estudar essa religião? No Brasil, estima-se, então, que tenha 2 milhões de muçulmanos morando no Brasil hoje. Tá? 2 milhões já é um dado um pouco alarmante. Né? Se a gente for contar que existem 200 milhões de pessoas aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas dá 1%. Certo? Então, 1% da população brasileira hoje já é muçulmana. Né? Tudo bem que essa estimativa vem de fontes islâmicas. Mais uma vez, eu não sei se ela é tão confiável assim. Tá? Mas segundo fontes islâmicas, aqui no Brasil, estima-se que 2 milhões de muçulmanos vivem no Brasil hoje. Tá? Muitas pessoas têm a noção errada. Tá? Quem são os muçulmanos? Muitas pessoas pensam que, na verdade, são os árabes. Ou então pensam que é uma nacionalidade ser muçulmano, né? Como brasileiro, como norte-americano. Muitas pessoas pensam que os muçulmanos são só os árabes, né? Mas isso não é verdade, tá, gente? Muçulmanos são pessoas comuns, tá? E podem ser de todas as nacionalidades. Existem muitos muçulmanos brasileiros já, né? Muitas pessoas que vivem aqui no Brasil, que são nascidas aqui no Brasil, que de vez em quando não tem nenhuma descendência, né, árabe ou algo do tipo, mas que se converteu ao Islã aqui no nosso solo, no Brasil. São brasileiros, né? Então não tem a ver com nacionalidade, tá, gente? Quando a gente fala de mundo muçulmano, eu não estou falando necessariamente do mundo árabe. Eu estou falando de uma vasta, né, de várias pessoas de diversas nacionalidades. Voltando agora a falar um pouquinho sobre a origem do Islã, é importante a gente entender, né, como o Islã surgiu, para a gente entender o que eles pensam hoje, né, por que eles pensam dessa forma. Tá? O islamismo ele teve início em 570 depois de Cristo, tá, gente? Foi quando o profeta do Islã nasceu, Maomé. Maomé nasceu então em 570 depois de Cristo. E é interessante a gente
a gente entender um pouco o contexto onde ele vivia, né? Que era assim num contexto árabe, ele nasceu em Meca, que fica ali na região onde é a Arábia Saudita hoje, tá? E era uma região que tinha diversas religiões ali, né? Tinha os cristãos, alguns cristãos heréticos, né? Tinha os judeus que viviam lá nessa localidade e também tinha alguns pagãos que adoravam vários deuses. Ele nasceu nesse contexto. É muito importante a gente ter essa noção, tá? Porque, na verdade, o Islã ele tem influências tanto do paganismo, quanto do judaísmo, quanto do cristianismo, sim. Do cristianismo herético, né? Ele surge, então, em 570, Maomé nasce em 570, no meio dessa bagunça. Ele fica órfão aos 7 anos de idade, tá? Tanto de pai quanto de mãe. Ele acabou sendo criado pelo seu tio, chamado Abu Dalib, tá? Conforme Maomé foi crescendo, jovem já, ele começou a trabalhar como comerciante. Ele começou a trabalhar como comerciante para uma mulher de bastante influência, de grandes riquezas, uma mulher chamada Khadija. Ele casa então com essa mulher, mais para frente ele acaba casando quando ele tinha 25 anos, essa mulher era um pouco mais velha que ele, ela tinha em torno de 40 anos quando ele casou com ela e ele tinha 25 anos. E ele começa a desfrutar então de um certo luxo, de uma vida um pouco de mais regalias, né? Porque ele acaba se tornando também dono de grandes riquezas graças ao seu casamento com essa mulher chamada Khadija. Maomé, então, depois que teve essa liberdade financeira, né, e pôde ter um pouco mais de tempo livre, ele se tornou alguém religioso e começou a praticar alguns ritos pagãos. Tá? Isso é um pouco polêmico falar, os muçulmanos não gostam que afirmem essas coisas, mas é verdade, porque ele se retirava, ele tinha o costume de se retirar em cavernas, em lugares isolados, e ficar meses ali passando em jejum, né? Em jejum e orando e meditando a alguns deuses. E numa dessas meditações que ele tirou, né, que ele saiu para meditar numa caverna, ele acabou tendo então a sua primeira revelação. Ele acabou tendo a sua primeira suposta revelação. Diz a tradição islâmica que ele se encontrou com o anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que trouxe a notícia que Maria estava grávida de Jesus. Tá? Então a gente já vê certa influência do cristianismo ali, alguns personagens em comuns, né? Eu vou citar durante a aula alguns outros, mas a gente já vê alguns personagens em comum. O primeiro personagem comum que aparece é Gabriel, e ele traz essa primeira revelação para Maomé. Na verdade, essa primeira revelação ela foi bem curta. Diz a tradição islâmica que o anjo Gabriel abraçou Maomé bem forte e dizia para ele, Iqra, Iqra. Iqra significa recite ou escreva, né, em árabe. Iqra, Iqra, recite ou escreva em nome do seu Senhor. Essa foi a primeira revelação, a primeira suposta revelação que Maomé teve. Quando passou essa experiência, ele foi correndo para casa, perturbado, tá? Ele ficou muito perturbado com essa primeira revelação. E ele contou para sua esposa o que tinha acontecido, para Khadija. Ele contou, olha, eu vi um anjo, eu tive uma visão, eu vi um anjo, ele falou comigo. E Khadija, ela teve uma postura um pouco interessante, um pouco estranha para a gente, né? O que ela fez? Ela se sentou e pediu para Maomé sentar na perna direita dela. Maomé se sentou na perna direita, no colo dela, e aí ela perguntou para ele, Maomé, é verdade o que você está me contando? E Maomé disse, sim, é verdade. Então ela fez Maomé se levantar, se sentar na perna esquerda dele e perguntou de novo, Maomé, é verdade o que você está me contando? E ele respondeu, sim, é verdade. Então ela levantou, ficou de pé na frente dele, tirou as suas roupas, ficou nua na frente dele e perguntou mais uma vez, Maomé, é verdade o que você está me contando? E Maomé respondeu, sim, é verdade. Então ela acreditou em Maomé. Ela fez isso, eu não entendo por que ela fez isso, né? Esse rito todo. Não sei se é algo cultural da época, mas foi assim que Khadija passou a acreditar em Maomé, que ele de fato era um profeta. E na verdade foi ela que convenceu ele de que ele era um profeta. Foi ela que convenceu ele de que ele era um profeta, porque ele ficou muito perturbado com essa situação e essas revelações se tornaram mais corriqueiras na sua vida. Ele começou a ter mais esses tipos de experiência.
E muitas vezes, essas experiências, ele mesmo diz, segundo as tradições islâmicas mesmo, estou citando tradições islâmicas aqui, ele ficou perturbado com essas revelações. Muitas vezes era doloroso, porque ele escutava um sino muito forte na cabeça dele, e depois ele se lembrava de alguma revelação que supostamente Alá estava trazendo a ele. Alá é a palavra Deus em árabe, tá, gente? Algumas outras revelações também, ele teve, algumas pessoas experienciaram, viram ele tendo essas experiências, falam que ele suava muito, ele tinha ataque epilético, e depois dessas experiências ele se levantava e lembrava de algo que supostamente Alá tinha falado com ele. Então essas revelações se tornaram constantes dessa forma, e algumas vezes ele se julgava estar endemoniado até. As tradições islâmicas dizem isso, que ele mesmo achava muitas vezes que ele estava endemoniado, né? Mas a própria esposa dele acabou convencendo ele, Khadija acabou convencendo ele de que ele era um profeta. O seu tio também foi muito importante, ela contou para o tio que criou Maomé, e esse tio acabou convencendo Maomé de que de fato ele era um profeta, sim. As primeiras revelações de Maomé duraram em torno do ano 610 a 622. Essas primeiras revelações, elas tinham um teor um pouco ameno, um teor até de aproximação. Ele não batia de frente com as religiões da época, ele não batia de frente com os judeus que eram adeptos do judaísmo, ele não batia de frente com os pagãos, ele não batia de frente com os cristãos também, né? Ela era um tipo de revelação bem ameno, aí, bem até fraternal, né? Se você pegar o Corão ali, a gente encontra alguns versos bem fraternais até, alguns versos de venham todo mundo ouvir a mensagem de todas as religiões, nós somos irmãos e por aí vai, né? Essas primeiras revelações de Maomé foram assim. Até que ele começou a enfatizar muito o monoteísmo. Monoteísmo, o que é monoteísmo? A crença em apenas um Deus. Ele começou a enfatizar isso e começou a bater de frente com os pagãos da época. Começou a bater de frente. Começou a bater de frente também com os judeus, porque os judeus que tinham ali todo o Velho Testamento, eles viam que, na verdade, Maomé não era um profeta de Deus, ele não cumpria os requisitos de um profeta, né? Ele não era judeu e por aí vai, né? Não aceitaram ele também como um profeta. E ele acabou sendo expulso de Meca, ele e os seus seguidores. E eles, então, peregrinaram para Medina. Tá? Eles foram então para Medina, que era uma cidade próxima ali, 12 anos depois da primeira revelação. E Maomé, então, em Medina, a história é um pouco diferente, porque ele começa a ganhar certa influência ali em Medina. Ele ganha a simpatia do povo de Medina. Ele se torna não somente um líder religioso, o povo adere à sua religião, essa nova religião que ele estava trazendo, essas novas revelações, mas também ele se torna um líder político. Ele se torna um líder político e então ele consegue controle sobre o exército de Medina, que era uma cidade muito maior que Meca. Aí a história mudou um pouquinho, porque ele começou a guerrear. Ele começou a levar o exército para guerrear de fato contra aquelas pessoas que não eram adeptas à fé islâmica, né? Isso tradições islâmicas dizem também, né? Então ele começou a guerrear, ele começou a de fato se tornar muito violento com todos aqueles que não aceitavam a fé islâmica. E ele volta então para atacar Meca. Ele reconquista Meca e mata muitas pessoas lá em Meca também, aquelas pessoas que expulsaram ele de Meca, né? Ele falece então em 630, deixa eu ver aqui que está apagado ali, 632, deixando 11 viúvas. Ele casou-se com 11 mulheres, tá? Aliás, teve mais, né? Khadija, no fim da vida dele, ela já tinha falecido já. Ele casou com várias outras mulheres, mas no seu falecimento ele deixou 11 viúvas. Algumas mulheres conquistadas em guerras, tá, gente? Inclusive uma menina de 6 anos, chamada Aisha. Ele tomou essa menina como esposa quando ela tinha 6 anos de idade e acabou consumando o casamento. As tradições islâmicas dizem isso, que ele acabou consumando o casamento quando ela tinha 9 anos de idade. Tá?
Essa menina se chamava Aisha e, segundo as tradições islâmicas, ela era a sua esposa favorita. Tá? Ela era a sua esposa favorita. Para vocês terem noção de quanto a carreira profética de Maomé foi sangrenta, nos últimos 10 anos, quando ele conseguiu o poderio de Medina, ele comandou, ele lutou em 27 campanhas de guerra, ele planejou outras 64 campanhas de guerra. Isso equivale a mais ou menos 9 campanhas de guerra por ano, nos últimos 10 anos. Né? Ele cometeu, de fato, vários genocídios, né, contra aquelas pessoas que não aceitavam a sua fé. Eu não vou me estender tanto em relação a isso, né? Vamos continuar um pouquinho para a gente entender as semelhanças agora entre o cristianismo e o islamismo. Só te fazer uma perguntinha. Quando você fala de monoteísmo, que Maomé falou monoteísmo, o Deus que ele acreditava era o de Israel? Então, a gente precisa ter a noção de que a Bíblia não tinha sido traduzida em árabe ainda, nessa época. Né? Eles não tinham a Bíblia em árabe. O que ele conhecia de cristianismo era por influências dos cristãos que tinham à sua volta. E o que ele conhecia da história também do Velho Testamento vinha também da influência judaica da época. Né? Ele afirmava, sim, que era o mesmo Deus. Ele afirmava que era o mesmo Deus. Na verdade, ele afirmava que o Islã, a religião que ele estava trazendo, era um complemento tanto do cristianismo quanto do judaísmo, mas não só um complemento, mas também o Islã veio como uma correção. Né? Ele veio contradizer algumas coisas erradas que existiam tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Então o Islã, para ele, era um complemento. Mas é muito importante a gente entender que não havia Bíblia traduzida ainda no árabe. Porque o conhecimento que ele tinha, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, era bem raso, e muitas vezes o conhecimento que ele tinha do cristianismo era bem herético. Né? A gente vai ver um pouquinho disso. Tá? Eu vou falar agora, então, um pouquinho das semelhanças entre o cristianismo e o islamismo. Tá? Ambas as religiões são monoteístas, acreditam que existe somente um Deus. Há personagens importantes em comum em ambas as religiões. Tá? O anjo Gabriel, como eu citei, né? O anjo Gabriel é um personagem importante tanto para o cristianismo quanto para o islamismo. Em torno de 37 profetas que a Bíblia fala também, existe também, os muçulmanos aderem, eles dizem que acreditam nesses profetas também. Eles dizem que acreditam em Jesus também, e que Jesus era um profeta, sim, de Alá. Então eles têm Jesus como um profeta, tá? Eles têm Adão como um profeta também, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, que é o outro filho de Abraão, Moisés. Eles dizem que são profetas que eles respeitam e que fazem parte também do Islã. Tá? Há histórias semelhantes também. Eu estava conversando com o Bruno, ele até citou, né? Nossa, muita coisa que está no Corão está na Bíblia. De fato. Tem muitas histórias em comuns, que nem a história da sarça ardente. É uma história em comum, né, entre o cristianismo e o islamismo. Tem na Bíblia a história da sarça ardente, onde o próprio Deus fala a Moisés, no Corão também. Né, há essa história. Tem algumas coisas diferentes, só que eles mudam, né, mas há histórias semelhantes. A história da criação também, de Adão e Eva, é um pouco semelhante. Né, tem as suas diferenças, sim, mas você vê que há uma influência. Ismael, desculpa aí. Pode falar. Você acha que essas semelhanças, elas foram de fato uma revelação assim, distorcida mesmo para Maomé? Você falou que ele não tinha conhecimento bíblico, né? Então, como que ele ia transcrever uma coisa que ele não tinha conhecimento? Você acha que de fato é uma questão demoníaca mesmo que foi revelada para ele escrever de forma distorcida? Ou essa parte do Corão não foi ele que escreveu, porque eu não tenho conhecimento, se foi todo o Corão foi ele que escreveu, né? Você entendeu a pergunta? Entendi. Então, teoricamente, o Corão não foi escrito por Maomé. Teoricamente, o Corão foi ditado por Maomé. Ele ditava suas revelações para os seus seguidores da época, e esses seguidores decoraram as revelações de Maomé. E quando ele faleceu,
200 anos depois que o Corão foi compilado, escrito mesmo, né? Então, foi escrito muito depois e, teoricamente, são decorações do que Maomé passou, tá? Se isso é verdade ou não, né? Fica aí a dúvida. Foi 200 anos depois, né? Agora, se essas histórias distorcidas foram revelações demoníacas, olha, Maomé ele teve influência dos cristãos heréticos que eu falei, e ele ouviu também, eu acredito, várias histórias bíblicas, e tanto dos cristãos quanto dos judeus, ele deve ter ouvido, né? E deve ter transcrito, deve ter ditado, deve ter contado da sua maneira, entendeu? E é por isso que há semelhanças, eu acredito. Por isso que há essas semelhanças, tá? Existem, então, agora eu vou falar um pouco das principais divergências teológicas, tá? Eles, apesar de ter semelhanças, grandes semelhanças, há divergências mais gritantes ainda. Divergências graves, que são caras a nós, né, a nossa fé, tá? A primeira divergência teológica, eles negam o pecado original. O que seria isso, né? Eles negam que o homem nasce pecaminoso, que o homem nasce com essa natureza pecaminosa. Eles negam que o homem nasce mal, né? Nós cristãos, nós cremos que o homem foi influenciado, ele carrega essa natureza pecaminosa depois que o homem caiu em Adão. Então a gente carrega essa tendência para o mal. O homem não é bom, ele não nasce bom. Ele nasce com esse pecado original, a gente chama na teologia cristã, né? Que é essa tendência ao pecado. A gente é escravo do pecado. A Bíblia diz isso. Eu vou citar alguns textos que traz essa ideia, né? Os muçulmanos afirmam que o homem nasce bom e cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Ou seja, eles afirmam, olha, a gente não sofreu influência do pecado de Adão, tá? A gente não nasce mal e também a gente não é responsável pelo pecado de Adão. Né? Então a gente não pode afirmar que existe essa coisa do pecado original, é injusto. Né? E segundo passagens corânicas e segundo a tradição islâmica, eles afirmam que o homem é bom, que o homem não nasce com essa natureza pecaminosa, que o homem é totalmente capaz de seguir os mandamentos de Deus. Né? Eles afirmam isso. Nós não acreditamos nessa história. Eu queria trazer primeiro uma resposta extra-bíblica para isso, né? Será que se de fato a gente olhar para o mundo, para a humanidade, a gente pode afirmar que o homem é bom? O que vocês acham? Quero ouvir um pouco vocês aí, rapidamente. Tem aquela máxima, né, que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Será que é verdade isso, né? A sociedade ela é feita de quê? De gente, certo? De homens maus que fazem a sociedade se tornar mal, né? Quem fala isso é gente que não tem filho. É gente que não tem filho? Quando você tem filhos, logo você já vê o pecado agindo. Na moral. É impressionante. A capacidade de manipulação, desde a mais tenridade. Mentira, né? A criança não precisa aprender a fazer o errado. Precisa aprender a fazer o certo. Vem de fábrica. Vem de fábrica. É verdade. Vem de fábrica. Não posso aprender. Vem de fábrica isso. Já sabe. Já tá dentro. Então, assim, filosoficamente, se a gente olhar para a sociedade, se a gente olhar para onde o mundo caminha, a gente não pode afirmar que o homem é bom, né? Que ele não tem essa tendência ao pecado, né? Não, a gente não consegue afirmar isso, né? E eu queria trazer algumas bases bíblicas, tentando mostrar que a gente, de fato, sim, segundo as Escrituras, a gente tem a natureza caída. Tem vários textos aqui. Para acelerar, tem como cada um abrir uma passagem? Eu vou editando. Eu vou abrir aqui na primeira, em Romanos 3:10. Na terceira. Alguém abre Isaías, por favor? Isaías 53:6. Vou pedir para todo mundo, para cada um abrir, né, numa passagem, mas Isaías 53:6. 53:6. Ah, tá, você abriu na última, né? Estou abrindo Romanos 7 e Isaías 53. Tá. Todo mundo abriu?
Beleza, agora presta atenção aqui, tá, gente? Não presta atenção na passagem que vocês abriram, só presta atenção aqui, que eu vou ler a primeira. Romanos 3:10, aliás. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aqui é Paulo falando de toda a humanidade. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aqui é Paulo falando de toda a humanidade e isso inclui eu e você. Eu sei que é pesado, não sei se é a primeira vez que alguns estão ouvindo isso, né? É muito pesado, mas Paulo afirma isso, né? Paulo afirma isso num contexto de que, olha, tanto o judeu quanto o gentil são os não-judeus, né? Tá tudo no mesmo pacote, tá tudo no mesmo pacote. Lê para mim a próxima passagem, quem abriu em Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Escravo do pecado. Paulo fala que ele é escravo do pecado. O apóstolo Paulo fala que é escravo do pecado. Imagina aí você, né? Por favor, Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo afirma então que com a carne ele serve a lei do pecado. Quem abriu em Eclesiastes 7,20? Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Olha que interessante isso. Isso está em Eclesiastes, né? Às vezes a gente pensa que isso é teologia do Novo Testamento, mas isso está no Velho Testamento, né? Já tinha essa noção no Velho Testamento da depravação do homem, né? Em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que interessante esse versículo também, né? Todos nós andávamos desgarrados, né? Tem outros textos que a gente poderia abrir, em 1 João também lá é dito que se você fala que você não tem pecado, você faz Deus mentiroso, né? Olha que grave isso, né? Então aqui está a primeira divergência teológica, que é bem gritante, né? É bem gritante aqui. Para os muçulmanos, eles podem fazer o bem, eles conseguem praticar o bem e nunca fazer o mal, né? Eles conseguem ser bons. Para nós cristãos, a gente se considera ruim, depravado, pecador. Portanto, a gente precisa de um Salvador, né? A gente vai chegar lá também nesse assunto. Vou passar aqui para frente. Isso aqui é muito caro para a gente. Isso é muito caro. Tá cortado um pouquinho o slide ali, né? Eles negam a deidade de Cristo. Está pequena a letra também, né? Vocês estão conseguindo ler a linha de baixo? Dá para ler? Eles negam a deidade de Cristo. O que significa isso? Eles negam que Jesus não é Deus. Eles não reconhecem Desculpa, eles negam que Jesus é Deus. os milagres, eles Reconhecem. Jesus fez milagres em terra, segundo a tradição islâmica. Como profeta. Mas como vários outros... Mas eles falam que vários outros profetas fizeram milagres também. Eles citam milagres de Moisés e por aí vai, né? Eu falei errado, né? Na verdade, eles negam que Jesus é Deus, né? Eles negam a deidade de Jesus. Eles falam que Jesus foi apenas um profeta de Deus. Um profeta importante, mas não o Filho de Deus. Eles dizem isso. Olha, Jesus foi um profeta muito importante, tá? Mas ele não era o Filho de Deus. Apesar de eles darem títulos legais para Jesus, como a mensagem de Deus, o poder de Deus, o servo de Alá, eles falam que Jesus nunca pecou, mas não, ele não é Filho de Deus. E um detalhe importante, ele não é o maior profeta também, porque o maior profeta é Maomé. Ele está abaixo de Maomé. Ele foi um profeta muito importante, mas ele está abaixo de Maomé. Eles afirmam isso, né?
Maomé veio corrigir Jesus. Veio trazer a revelação final, né? Como tudo que é distorcido, né? É quase lá. Mas Quase não é lá. Mas não é lá. E é o que a gente estava Nossa, conversando tudo cá assim. agora. Isso é mais perigoso Do que uma porque coisa às vezes. escancarada. Eu até perguntei, o que é É pior? estranho, né? O islamismo ou o satanismo? Aham. Talvez o islamismo é pior porque ele vem com uma máscara quase próxima da verdade. O satanismo, a gente já repulsa, né? Sim. É estranho que o mesmo anjo, que é o Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus, de uma certa forma anuncia para ele. Um veio puro, né, que veio beber, já nascendo, e o outro já tinha cometido vários pecados, e o outro está superior. É estranho, né? Pois é. Tem várias histórias que eles contam sobre Jesus, tá, gente? O tempo tá corrido, né? Mas, assim, vários outros milagres também que Jesus fez no Corão, como ele deu... Não sei se vocês já viram já. Algum filme de Jesus, uma vez eu vi, quando eu era pequeno ainda. Eu não entendi porque eu nunca vi essa história na Bíblia. O menino Jesus modelando um pássaro de barro e dando vida para esse pássaro. Vocês já viram isso? Eu vi num filme já. Isso, na verdade, vem de tradições islâmicas. Isso tá no Corão. Jesus dando vida, o menino Jesus dando vida ao pássaro de barro, né? Das tradições islâmicas também, o menino Jesus quando nasce, ele já nasce falando e ele fala: eu sou servo de Alá, né? No primeiro dia do seu nascimento ele já fala: eu sou servo de Alá. Mas o interessante é que se a gente for ver, há uma certa semelhança nesses milagres com os evangelhos apócrifos, que foram escritos muito depois, né? Essa parada de Jesus ter falado no berço, eu sou servo de Alá, tá no Evangelho de Barnabé, que foi escrito 400 anos depois de Jesus Cristo, né? Que o primeiro achado arqueológico é tipo 400, 500 anos depois de Jesus Cristo, né? Que eram histórias inventadas, que alguns cristãos heréticos inventavam, tinha muita curiosidade sobre a infância de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito, né? Do seu nascimento até ele começar o seu ministério, que a Bíblia não narra. Então, eles inventaram várias histórias. E nesse Evangelho de Barnabé está escrito uma história muito semelhante, onde o menino Jesus nasce, mas no Evangelho de Barnabé ele fala: eu sou filho de Deus. Agora, vem no Corão dizendo uma história semelhante, ele muda: eu sou servo de Alá, não filho de Deus. Né? Então a gente vê certas influências, como eu disse, de cristãos heréticos na teologia islâmica. Eles falam que Jesus foi apenas um profeta e não um filho de Deus. E tem uma base corânica para isso, tá, gente? Tem um texto corânico aqui que eu vou ler para vocês. Está no Corão. Ó povo do livro, não exagereis em vossa religião. O Messias, Issa, eles chamam Jesus de Issa, tá? Issa, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Alá. Portanto, crede em Alá, em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos, será melhor para vocês. Alá é o único Deus. Corão, Surata 4, verso 171. Tá? Então tem base corânica para isso. Tem um outro verso corânico que eu não trouxe aqui, mas que eu citei para o Bruno, que é o próprio Alá, o próprio Deus perguntando para Jesus se foi ele que tinha espalhado de que ele era Deus para os outros, né? E Jesus fala: não fui eu não, longe de mim isso. Alá é o único Deus, né? Tem outro verso corânico, né? Um outro argumento que eles usam, né, contra essa crença nossa de que Jesus é Deus é: como assim um homem é Deus? Né? Eles falam assim também. Quando a gente afirma para eles: Jesus é Deus, eles falam: não, como assim um homem é Deus? Né? E de fato, é estranho, não é? Se a gente afirmar que um homem é Deus. É estranho. Mas a gente precisa explicar para eles que, na verdade, o que a gente crê? A gente crê que um homem não se tornou Deus, mas que Deus se fez homem. A perspectiva muda, certo? A gente o homem Jesus não passou a ser Deus em determinada época da vida dele. Na verdade, ele existiu por toda a eternidade como filho de Deus e ele se encarnou. Ele se fez homem. Ele se esvaziou e ele se fez homem. Então a perspectiva muda, né? A gente afirma que Jesus é Deus e que esse homem Jesus era Deus, é Deus, porque Deus se fez homem, não que ele se tornou Deus, não que um homem se tornou Deus, tá? Esse é um segundo argumento que a gente pode usar, né?
Agora vamos mostrar algumas bases bíblicas. Sabe por que é interessante a gente ver algumas bases bíblicas acerca disso? Porque os muçulmanos, muitas vezes em debates, eles falam o seguinte: nem na própria Bíblia de vocês Jesus afirma que ele é Deus. Eles afirmam isso. Era essa que eu te falei. Era essa? Era essa, cara. Eles afirmam isso. Eles afirmam o seguinte: olha, nem na Bíblia de vocês. A gente vai falar um pouco da Bíblia, sobre a perspectiva que eles têm da Bíblia, que eles falam que a Bíblia foi corrompida, né? Que a nossa Bíblia não é mais a original, né? Que ela está corrompida. Mas eles afirmam, mesmo na Bíblia corrompida de vocês, Jesus nunca afirmou ser Deus. Ele nunca disse, eu sou Deus, me adore. Tá? Mas vamos lá, será que de fato Jesus nunca fez essa afirmação? Para resumir aqui, tem vários textos nos evangelhos onde Jesus perdoa os pecados das pessoas, né? E isso causa até revolta entre os fariseus. Tem um texto, aquele texto clássico, né? Onde Jesus ele cura o paralítico. E antes de curar o paralítico, o que ele afirma para o paralítico? Ele fala o seguinte: olha, perdoados estão os seus pecados. Aí a Bíblia relata que os fariseus começaram a pensar o seguinte: quem é ele para perdoar pecados? Porque somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sendo onisciente, ele fala: olha, por que vocês estão arrazoando isso no coração de vocês? Mas para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou curar esse cara, né? Eu estou parafraseando, né? Ele fala: o que é mais fácil eu dizer para esse cara? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? Então, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. E esse homem levanta e anda mesmo. Ele é curado, milagrosamente, né? Então, Jesus perdoa pecados. Em diversas passagens, Jesus perdoa pecados. E as pessoas entenderam que Jesus estava tomando para si essa autoridade que somente é de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus aceita adoração em diversas passagens da Bíblia. Jesus aceita ser adorado. E as pessoas sabiam que somente Deus poderia ser adorado. Jesus foi adorado diversas vezes, né? Por aquela mulher que derramou o bálsamo nos seus pés, enxugou com seus cabelos, por pessoas que ele curou, né? Os leprosos lá, que ele curou 10 e somente um voltou e o adorou. Tomé adora ele também quando ele vê Jesus ressurreto. Jesus aceita adoração. Ele aceita. Se ele aceita, o que ele está subentendendo para os outros? Que ele é Deus. Então Jesus, nas entrelinhas, nesses dois aqui argumentos, Jesus perdeu pecados e Jesus aceita adoração, nas entrelinhas ele está dizendo sim claramente que ele era Deus. Mas tem textos mais claros ainda. João 8,58. Abre para mim, Bruno. Eu vou abrir em João 10. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha que interessante esse texto. Jesus afirmando claramente que ele é Deus, né? Então lhe apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu. Porque ele estava, segundo ele, blasfemando. E é o texto de 10:22 aqui, ó. João 10:22. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Então os fariseus, os judeus da época entenderam que Jesus
estava tomando para si, sim, esse título de Deus, que ele era divino de fato. Eles entenderam isso. Né? Isso quando Jesus afirma no texto do Bruno, eu sou, é a mesma, né? O Novo Testamento foi escrito em hebraico, em grego, desculpa, e a palavra em grego é ego e mi, mas é a tradução da palavra em hebraico que aparece lá em Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus na sarça ardente: quem é você? Qual é o seu nome? E Deus responde: eu sou. Eu sou. Se você traduzir do grego para o hebraico, é a mesma palavra. Não há contradição, não há sequer ambiguidade. Jesus afirmou claramente em João 8,58 que ele era de fato o grande eu sou. O Deus que se apresentou a Moisés, o Deus do Velho Testamento. Tá, gente? Ismael, você acha que falta um pouco de repente, de honestidade da parte de quem contesta isso? Porque a Bíblia, por ser um livro histórico, ele não vai vir trechos dessa forma, assim, necessariamente. Jesus falando: olha, gente, eu sou Deus. Não é essa, é um texto histórico. Se a pessoa fizer uma análise da Bíblia como um todo, fica claro que há um cumprimento de propósito, né, de Jesus vindo na Terra, encarnado, né, assim, já algo profetizado, ou seja, o Filho de Deus, que é o próprio Deus vindo na Terra. Ou seja, se a pessoa faz uma análise completa da Bíblia, ela entende que ele é o Messias, e se é o Messias, é o próprio Deus, né? Então eu acho que eles, de repente, não são honestos ao questionar isso, porque eles querem algo assim, direto ao ponto. E a Bíblia, a gente conversou sobre isso, né? Sobre o estilo de texto da Bíblia, que é um texto histórico e tal, que de repente não vai ter uma afirmação dessa. Não é um manual que vai ter algo ali assim, indicando: ó, Jesus é Deus e tal. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Se a pessoa faz uma análise completa, já fica evidente que é o Messias profetizado em Jeremias, Isaías, Gênesis, né? Eu acho que Jesus foi muito claro. Não, sim. Eu estou querendo dizer, além da clareza desses textos, ainda tem a ideia de que, né, ele é o que veio para pisar na cabeça da serpente. Né? Olha, eu acredito que pode sim existir uma certa malícia, né, de alguns muçulmanos que afirmam isso e que fazem essa acusação que nem na Bíblia está escrito. Muitas vezes eles fazem isso conhecendo ou não a Bíblia para tentar abalar a fé dos cristãos. Porque é interessante, gente. Eu faço parte da M3, né, que é um seminário que visa capacitar a igreja para evangelizar muçulmanos. E a gente tem uma aula só sobre Jesus no Islã. Quem é Jesus? E a gente tem uma dinâmica bem interessante, onde o facilitador, o professor, ele meio que finge ser muçulmano e começa a debater com a turma. E nessa dinâmica, o facilitador, o professor, ele fala assim: olha, nem na Bíblia de vocês está escrito que Jesus é Deus, não há nenhum verso claro onde Jesus afirma ser Deus. Você pode tirar, tirando o herege do apóstolo Paulo, a gente fala, tirando o herege, né, que afirma que Jesus é Deus, não há uma palavra do próprio Jesus afirmando ser Deus, né? E os cristãos não sabem responder. Hoje, os judeus, igual tinha os fariseus, não acreditavam também que Jesus era. Hoje, os judeus, eles acreditam que Jesus é profeta, mas acreditam que Jesus é filho de Deus. Ou os judeus não acreditam? Os judeus, no judaísmo, eles não acreditam que Jesus nem profeta é. Eles acreditam que, na verdade, Jesus é um herege. Eles acreditam nisso. Os judeus, adeptos da religião do judaísmo, né? Não acreditam nem que Jesus é profeta. Nem que Jesus é um profeta. Isso é mais coerente que falar que Jesus é um mestre, na moral. Pois é. Porque Isso é o quê? Não? isso é mais coerente do que afirmar que Jesus é um bom mestre, é um profeta. Porque é o que C.S. Lewis falou naquele texto que a gente trouxe. Ou ele é Deus, ou ele é lunático, ou ele é mentiroso. Não tem outra opção. Né? Que profeta vai afirmar que é o próprio Deus, e não é. Então ele é louco ou ele é lunático. Mas pelo que ele falou, no início da Maomé, né, no início da jornada dele, ele tinha essa influência desses judeus. Para mim foi o seguinte: por a vaidade danada de Maomé, vocês como é que era? Beleza. Me aguarde. Então, ele tinha influência de cristãos heréticos também, e cristãos heréticos que afirmavam que de fato Jesus não era Deus, né? Existia algumas seitas cristãs na época de Maomé, e é comprovado que eles viviam na Arábia também, onde eles afirmavam que Jesus não era Deus, né?
pensando nessa questão dos filhos de Abraão, Isaac, Ismael, quando Ismael foi mandado embora, ele foi para essas regiões ali, né? Ali na Arábia e tudo. Ele não quis, assim, o povo, esse povo da Arábia, dessas regiões, eles já não nutriam esse sentimento de que eles foram expulsos, que eles foram, né, que eles amaldiçoados, que eles estavam nessa questão. Então, como eles ouviram falar Isaac era o filho da promessa, aí eles começaram a ouvir essa questão que havia um Deus único. Eles não quiseram deturpar isso, criar uma cópia falsa para poder, sabe, de uma certa forma manchar. Mas ele foi muito antes, né? Então, mas desde que Ismael foi embora, o povo... Ismael não tem como se fosse assim, o povo que seguiu o que ele fazia e foi formando essas Depois eles fizeram as pazes. eu acho que eles... Eles eram inimigos, Ismael e Isaac. A Bíblia não... Eu acho que até hoje existe essa questão dessa questão que eles têm a respeito até mesmo do... Eu sei que envolve outras coisas políticas, mas essa questão do Ocidente, dos judeus, eles têm esse preconceito. A principal rixa é religiosa, sim. Exatamente. Não é meramente política. Isso foi nutrido ao longo do tempo por essa questão, Da questão do Ismael. Ismael. Olha, eu não sei te afirmar se foi desde lá. De fato, eu não sei, não tenho essa informação. Porque ele foi embora, não porque ele queria ir embora, ele foi. Mas na passagem de Ismael, Deus abençoou ele, né? Ele não foi amaldiçoado, né? Porque, por exemplo, quando ele geraria uma outra nação. É como se fosse O próprio Deus não ordenou que Abraão mandasse embora. Mas Isaac seria. Alguns afirmam que Ismael é o filho da promessa, eles afirmam isso, alguns muçulmanos afirmam de fato. Mas eu realmente não tenho tanta informação acerca disso, tá? Vamos lá para o próximo slide, que também é um slide interessantíssimo. Uma divergência teológica grave também. Os muçulmanos negam a crucificação de Jesus. Vocês sabiam disso? Eu vou mandar no grupo depois, eu não vou passar agora por causa do tempo, mas tem um videozinho de uns 6 minutos muito interessante, onde eles mostram o que de fato aconteceu, né? O que de fato aconteceu, bem entre aspas. No dia da crucificação, eles falam, olha, Jesus não foi crucificado. Jesus nunca foi crucificado. O que aconteceu de fato, olha que história interessante, né? O que aconteceu de fato foi que no dia que Jesus ia ser crucificado, o anjo Gabriel apareceu para Jesus, o arrebatou até os céus. Jesus então está vivo até hoje, ele nunca morreu, tá? Ele foi arrebatado aos céus no dia que ele ia ser preso. E Alá acaba transformando a fisionomia de Judas, o traidor, na face de Jesus. Então quem foi crucificado nas tradições islâmicas foi Judas Iscariotes. Eles afirmam isso. Criativo, pelo menos. Arrumaram um bode expiatório. Eles afirmam isso, que na verdade quem foi crucificado foi Judas Iscariotes. Algumas outras vertentes, porque isso é tradição islâmica, não está no Corão, tá? Algumas outras vertentes, algumas outras tradições dizem que foi aquele homem, né, o Simão, que ajudou Jesus carregar a cruz, mas a vasta maioria acredita que quem foi crucificado de fato foi Judas Iscariotes, não foi Jesus. Eles negam a crucificação. O argumento que eles usam é que se Jesus era um profeta de Alá de fato, Alá não deixaria um profeta dele sofrer desse jeito. Não deixaria. Né? E tem uma passagem corânica que diz sobre a crucificação de Jesus. Olha, eu vou ler para vocês.
Surata 4, verso 157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão isso lhes foi simulado. Então, na verdade, foi simulada a crucificação de Jesus, não foi Jesus que foi crucificado. O Corão, ele não afirma, né, que Jesus foi crucificado, então. Não afirma que Jesus foi crucificado, né? O Corão não fala que foi Judas, o Corão não fala que foi o homem que o ajudou a carregar a cruz, mas o Corão afirma que Jesus não foi crucificado e que isso foi simulado, e as tradições islâmicas então vêm complementar dizendo que foi Judas, ou o homem que o ajudou a carregar a cruz, né? Mas tem um problema moral muito grande nisso tudo, nessa afirmação. Primeiro, Deus deixou então os seus discípulos acreditarem que o seu mestre tinha sido crucificado, que os apóstolos acreditassem, que os primeiros que seguiram a mensagem de Jesus acreditaram. Então, Deus deixou eles acreditando que Jesus foi crucificado durante 600 anos, e só quando veio Maomé que ele trouxe essa nova revelação que de fato Jesus não foi crucificado. Que Deus cruel, não? Que mentiu para os seguidores de Jesus Cristo, né? É um problema moral muito grande que a gente encontra aqui, né? Uma outra afirmação que eles fazem é que, olha, não é justo Jesus morrer pelos pecados dos outros, tá? Não é justo. E nem necessário, né? Porque eles afirmam que o homem não possui a natureza pecaminosa, que eles conseguem obedecer a Allah e assim alcançar a eternidade, obedecendo a Allah. Então não é justo Jesus morrer pelos nossos pecados. Não é justo, eles afirmam isso. O que vocês acham disso? É justo? Complicado, né? Complicado. Mas vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, né? É interessante que tem um texto de Provérbios. Eu não vou lembrar de cor agora o endereço. Mas que eu uso naquele debate onde eu finjo ser muçulmano, né? Que Deus fala que ele abomina quem condena o inocente e trata como o inocente o culpado. Ele abomina tanto um quanto o outro, né? Tem um texto de Provérbios que fala isso, acho que é Provérbios 24, 17. Eu acho, não tenho certeza, tá? Depois eu mando lá no grupo, né? Tô devendo o vídeo e esse endereço bíblico. Mas a gente tem que entender o negócio. Que é justo sim Jesus morrer pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque todo pecado, primeiramente, é cometido contra Deus. Todo pecado, primeiramente, é cometido contra Deus, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz de errado é pecado contra Deus. E Jesus é Deus, de acordo com a teologia da Trindade, de acordo com a própria Escritura, certo? Então, todo pecado é cometido contra Ele, tá? Então, Ele sendo ofendido, Ele sendo Deus ofendido pelo pecado, Ele pode sim tomar para si a culpa. Ele pode sim. Deus não está colocando um terceiro, nada a ver com a história, né, para condenar os pecados. Vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que a gente está num tribunal, eu sou o juiz, o Bruno é um condenado, alguém que cometeu um assassinato, tá? Ele assassinou alguém da família do Luiz, tá? Vamos supor aqui uma analogia. Vamos supor que esse juiz pega e faz o seguinte: olha, Bruno, você matou um familiar do Luiz, você vai pagar por isso, tá? Você precisa pagar por isso. Mas eu vou condenar esse pecado seu no Mateus. É Mateus, né? No Mateus. Eu vou colocar a culpa do seu pecado no Mateus. Mateus, você está preso porque o Bruno matou o parente do Luiz. Bruno, você está livre, pode ir embora. O que vocês acham disso? Injusto. Certo? Totalmente injusto. Se coloque na pele do Luiz. Será que ele ia achar esse julgamento justo? Óbvio que não. Mateus, Pois é, no Mateus, um terceiro, que não tem nada a ver. Agora vamos mudar um pouquinho a analogia. Vamos supor que eu sou o juiz, o Bruno cometeu um pecado, um assassinato, só que ele cometeu contra mim esse pecado. Não foi contra uma terceira pessoa, foi contra mim. Eu, sendo o juiz, eu posso falar: Bruno, você está perdoado, eu vou tomar o seu lugar, pode ir em paz. Porque eu fui o ofendido. Eu não estou colocando um terceiro na história. Eu não estou colocando um terceiro na história. Certo?
Então, por isso é justo, sim, é justo e é amoroso. É um ato de amor Deus tomar, né, no nosso lugar a nossa culpa, e ao mesmo tempo é justo, sim, porque ele é o ofendido. Ele não colocou um terceiro, ele é o ofendido. E alguém teria que pagar, né? Alguém Não que pode teria ficar- pagar. não pode ficar limpo. Pois É é, necessário que alguém teria pague. que assumir o lugar. Você pega mais um pouquinho de água, por favor? Vamos continuar aqui, gente. Uma outra divergência teológica importante é que os muçulmanos negam que Deus seja imanente. O que é imanente? Que Deus seja capaz de se relacionar com o homem. Porque eles afirmam o seguinte: olha, Deus ele é santo. Ele é totalmente transcendente. Ele transcende todas as coisas. Se ele transcende todas as coisas, ele não pode se relacionar com o homem, porque a partir do momento que ele se relacionar com o homem, ele vai deixar de ser transcendente e se tornar imanente. Eu sei que isso pode ser um pouquinho complicado, um pouquinho filosófico demais, mas o que eles estão querendo dizer com tudo isso? É que Deus não se relaciona com o homem. Os muçulmanos, eles não se relacionam com Alá. Eles obedecem a Alá, na visão deles. Eles obedecem. Mas eles não têm um relacionamento com Alá. Porque Alá, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima. E ele é totalmente santo. Ele não pode se relacionar com o homem. Eles oram, tá, gente? A gente, não sei se vai dar tempo de falar isso. Eles têm a prática da oração, só que a prática da oração deles é bem diferente da nossa. A gente ora se relacionando com Deus, conversando com Deus. O que os muçulmanos fazem? Eles rezam, tem uma reza decorada, né? Eles falam em árabe, muitos nem entendem o que está falando nas orações que eles fazem. E eles fazem isso porque Allah mandou eles fazerem isso, então eles estão cumprindo mandamentos. Então apenas uma reza que vai pesar no fim dos tempos boas obras e então eles serão salvos, né? Então eles não têm um relacionamento com Allah, não existe esse relacionamento. Diferente da gente, onde a gente pode se relacionar com Deus graças a Jesus Cristo. Né? Graças a Jesus Cristo. Mas é uma pergunta muito boa. É uma pergunta interessante. Né? É um colocamento interessante. Se Jesus é imanente, se Deus é imanente, Deus não pode ser transcendente. Se Deus é transcendente, Deus não pode ser imanente. Filosoficamente parece estranho mesmo. Né? É um dilema a ser respondido. Como a gente pode responder esse dilema, né? É bem simples, na verdade. Acaso a gente pode limitar a Deus? A gente pode dizer que Deus pode fazer ou não? Né? A gente pode limitar a Deus? Ele não é o Todo-Poderoso? Sabe, ele não joga de acordo com as nossas regras. Sabe, ele está acima das nossas regras. Ele está acima da nossa lógica. Muitas coisas de fato são incompreensíveis de Deus. Ele está acima disso tudo. A nossa mente é limitada. Ele é transcendente, sim, e ao mesmo tempo ele é imanente, ele se relaciona com a gente. Ele está acima de tudo. Ele é o soberano criador, ele é o totalmente santo. Né? Se ele fosse transcendente, não tivesse condições de entrar na história, aí ele não seria todo poderoso. Ele não seria todo poderoso. Acho que o argumento vai até contra eles. Se Deus é transcendente, não consegue entrar na sua criação e ser imanente, ele é limitado, né? Pois é. É aquela questão da verdade. Mas eu acho que no caso deles, Bruno, não é nem Deus não conseguir. É tipo mais um desprezo, tipo assim. Aí eu acho que tem a ver com o politeísmo da origem deles, né? Porque os deuses politeístas estão lá no panteão deles e não influenciam o nosso mundo. Né? Talvez tenha uma influência desse politeísmo aí, não? Pode ser. Essa criação de barreiras é uma coisa puramente humana, né? A questão do tempo, do cronos, o quanto a gente se sujeita a isso, transcendente e imanente, criações de barreiras, sabe? Uhum. E às vezes eu fico percebendo isso, toda vez que a gente tenta encaixar Deus nessas barreiras, nessas portas, nessas categorias, a gente corre risco de ferir a soberania de Deus, que é o princípio mais básico, igual você falou, né? A simplicidade da sua resposta, porque é o princípio mais básico mesmo. Vamos correr então, né? Eles negam a Trindade.
né? Eu estava citando isso no começo da aula, né? Eles na verdade acusam a gente, vocês viram até no verso corânico lá, né? Não falem trindade, tirem isso da boca de vocês, né? Isso está no Corão, né? Eles falam que isso primeiro que é filosoficamente impossível, porque ele fala que os cristãos afirmam que Deus, ele é 3 e 1 ao mesmo tempo, então é logicamente impossível. E é interessante vocês notarem que eles têm a noção errada do que é a trindade de fato, da maneira que a gente acredita, né? Primeiro que eles acreditam que a gente acredita que a trindade é composta por Jesus Cristo, pelo Pai e por Maria. Tá? Eles acreditam nisso. A maioria dos muçulmanos acreditam que a gente acredita que a trindade é composta pelo Filho, pelo Pai e por Maria, né? Nem os católicos acreditam nisso, né? Nem quem é católico acredita que a Maria faz parte da trindade, certo? A trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Está na teologia católica. Pois eles não entendem isso, né? Não entendem de fato, né, a doutrina da trindade. E muitos cristãos também não entendem. Eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu não tinha estudado teologia, eu acreditava numa heresia acerca da trindade. O que eu acreditava que era a trindade? Eu acreditava que Deus era um, em essência, e somente uma pessoa. Isso é uma heresia, gente. Isso é uma heresia. Eu acreditava que era o seguinte, Deus era um, mas ele se apresentava de 3 formas diferentes, né? Primeiramente ele se revelou como Pai, depois ele se revelou como Filho, depois ele se revelou como Espírito Santo. Era como se a pessoa de Deus botasse máscaras, assumisse personagens na história, né? Só que não é isso que a gente acredita, não é isso. Quando a gente afirma que Deus é 3 e 1, a gente está afirmando em sentidos diferentes, tá? Quando a gente afirma que Deus é 1, a gente está falando que Deus é 1 em essência. Quando a gente afirma que Deus é 3, a gente está afirmando que são 3 pessoas que compõem o ser de Deus, né? Tá certo? Compõe? Tá certo, né? Compõe o ser de Deus, né? Tem algumas pessoas que acreditam que Deus é como se fosse um Megazord, né? Vocês lembram do Power Rangers? Não sei se vocês lembram, né? Que tipo, Jesus é a perna, o Pai é o tronco, o Espírito Santo é a cabeça e monta um Megazord, né? Como se fosse parte. Mas não, a gente acredita que Jesus, ele tem até essa frase aqui, né? Que ele é plenamente Deus, ó, o Pai não é o Filho. A gente não acredita que o Pai e o Filho são as mesmas pessoas. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo. Contudo, são apenas um Deus. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Está cortado ali, né? A gente afirma isso. E a gente acredita nisso, e de fato é um mistério, não tem como a gente se estender muito sobre isso pela barreira do tempo, né? Mas a gente acredita dessa forma porque foi assim que Deus se revelou a nós. Foi assim, não é porque a gente quer ser chato, quer ser filosófico demais, o Bruno gosta de filosofia, mas quer confundir demais, não é. É porque foi assim que Deus se revelou a nós, né? Se a gente pegar em Gênesis 1, Gênesis 11, 7, a gente vê já em Gênesis 1, 26, né? Façamos, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 11, 7, a gente vê na Torre de Babel, Deus falando, desçamos, e vamos confundir a linguagem, né? Vamos confundir os homens, né? Aí se a gente pegar em Isaías 6:8, Deus pergunta, quem há de ir por nós? É Deus perguntando, né? E tem outras passagens aqui, mas eu acho que a passagem que eu queria focar aqui é uma passagem bem interessante, é a passagem de Deuteronômio 6:4. Essa eu quero que você abra, Bruno, e leia pra gente, por favor. Pode ser? Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e o único Senhor. Essa passagem é muito interessante. Ela é muito interessante, eu vou explicar por quê. Eu não entendo tanto de hebraico, tá, gente? Na verdade, eu não entendo quase nada, tá? Mas eu fiz uma pesquisa, eu já vi teólogos falando sobre isso, né? Que a palavra aqui para único, no hebraico, tem 2 palavras para único. Tem a palavra echad e a palavra yahid, né? São essas 2 palavras. A palavra yahid significa uma unidade simples. Uma unidade simples, né? Então, o Bruno, né? O Bruno é uma unidade simples.
E a palavra errad significa uma unidade composta, não uma unidade única, né? E quando nesse texto, se você entende hebraico, né? Eu não entendo nada de hebraico, quase nada, é usada a palavra errad. Então, no próprio Velho Testamento já tinha essa ideia de que Deus era o único Senhor, o único, mas ele é uma unidade composta, né? É muito interessante isso. Uma família, né? O termo família É uma unidade composta, não é uma unidade simples, né? Então, se a gente pegar no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Mateus 18, de 18 a 20, a ordenança do batismo. A gente deve batizar as pessoas em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, 13. É citado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então a gente crê dessa forma porque foi assim que Deus se revelou. É interessante aquela passagem de Moisés na sarça ardente, onde ele pergunta o nome de Deus e Deus responde, eu sou. É interessante esse texto porque eu acredito que, na verdade, a tradução mais correta seria eu sou o que serei. É porque traduziram eu sou o que sou ou eu sou, porque a gente não tem um tempo verbal na língua portuguesa que existe no hebraico, né? Que é um tempo meio que de continuidade, né? E naquela passagem que é falado em Êxodo, o nome de Deus é mais ou menos assim, eu sou o que serei. Eu sou o que serei, ou seja, eu sou o que sou, mas eu vou me revelar a vocês. Vocês vão me conhecer através do tempo, né? E a gente conhece Deus através do drama das Escrituras, que Ele é uma trindade. Foi assim que Deus se revelou a nós, tá? Isso é uma doutrina muito cara pra gente, e é muito bonita também, porque a gente, em Jesus Cristo, a gente é enxertado no relacionamento da trindade. O Pai ama o Filho eternamente. O Filho ama o Espírito Santo ama o Pai, e por aí vai, né? E a gente é enxertado nesse relacionamento da trindade, no Filho, né? Olha que legal isso, olha que bonito. O mesmo amor que o próprio Pai ama o Filho, Ele também nos ama em Jesus Cristo. Quando a gente passa a ser discípulo de Jesus, quando a gente crê em Jesus pela fé e se arrepende dos nossos pecados, né? Essa é uma doutrina muito cara. Eu quero encorajar os irmãos a estudar sobre a doutrina da Trindade. Ela é muito importante para a gente. Para encerrar, tá? Estou encerrando já. É o último aqui. É o último argumento, né? A divergência, a escritura, né? A escritura sagrada. Eles têm o Corão como livro sagrado, tá? E a gente tem a Bíblia como livro sagrado, tá? E eles afirmam que a Bíblia foi corrompida. Eles afirmam, olha, a Bíblia foi corrompida. Mas lembra que eu falei, olha que interessante, lembra que eu falei no começo da aula que na época de Maomé não havia Bíblia traduzida para o árabe? Não havia. O que eles sabiam de cristianismo, de Jesus Cristo e por aí vai, era o que eles tinham ouvido. E Maomé, ele se colocou na posição de ser um complemento. As revelações dele eram um complemento do cristianismo, um complemento do judaísmo e por aí vai. Era um complemento. E as pessoas aceitaram a mensagem de Maomé e acreditaram que de fato era um complemento. Os primeiros seguidores. Até que a Bíblia foi traduzida para o árabe e eles compararam e falaram, cara, não dá. A mensagem de Maomé não tá batendo com a Bíblia. Tá esquisita. Não tá batendo. Então, quando a Bíblia foi traduzida para o árabe, qual que foi o argumento? Ah, a Bíblia está corrompida. A Bíblia de vocês, na verdade, foi corrompida, tá? Eles afirmam isso por conta disso. Quando eles tiveram a Bíblia em árabe, pô, é a única saída. A Bíblia de vocês está corrompida. Eles até afirmam que existem 4 livros sagrados, não é só o Corão, tá, gente? Eles falam que a Torá é um livro sagrado, que é o Pentateuco. Eles falam que os Salmos é um livro sagrado, que o Evangelho é um livro sagrado, tá? E o Corão. Só que a Torá, a gente não tem mais, porque a Torá se perdeu, eles afirmam isso. Não é a Torá original, ela está corrompida, o que a gente tem, o que os judeus têm, ela está corrompida. Os Salmos que a gente tem também está corrompido para eles. E o Evangelho não é os evangelhos que a gente tem na Bíblia. Segundo os muçulmanos, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Isa, que eles afirmam que o próprio Jesus escreveu, né?
com o punho dele. Só que esse evangelho também está perdido. Tá? Então, está perdido, está corrompido, ninguém sabe onde está. Tá? O que a gente tem, na verdade, é uma escritura corrompida. Tá? Pode até ter algumas verdades. Aquelas verdades que concordam com o Corão, com aquelas histórias semelhantes, beleza. Para eles está tudo bem, faz parte. Mas as outras partes que contradizem o Corão, isso é um problema para eles. Por isso que eles afirmam que a Bíblia está corrompida. Tá? Quando eles afirmarem isso para vocês, tá? Se vocês um dia forem conversar com um muçulmano, quando eles falarem isso, vocês devem devolver essa pergunta, tá? Mas respondam para mim então. Quando que a Bíblia foi corrompida? Quando? Quando que a Bíblia foi corrompida? Em que data que a Bíblia foi corrompida? Foi antes da compilação do Corão ou foi depois? Façam essa pergunta. Sabe por quê? Porque se eles responderem que foi depois do... Aliás, se eles responderam que foi antes do Corão, antes da compilação do Corão, eles vão se colocar em saia justa. Sabe por quê? Porque no próprio Corão há um verso onde está dito: se vocês têm dúvidas, se consultem com o povo do livro. O povo do livro, leia-se cristão e judeus que tinham o Velho Testamento. Né? Então, se eles afirmam que a Bíblia foi corrompida antes da compilação do Corão, o Corão também foi corrompido, certo? Porque se o próprio Corão, o próprio Maomé está mandando se consultar com o povo do livro, né, então o Corão está se contradizendo. Está errado. Né? Eles se colocam em saia justa. Se eles afirmarem, então, não, foi depois da compilação do Corão, depois que a Bíblia se perdeu. O Bruno trouxe aqui uma aula muito boa sobre a confiabilidade das escrituras, e você citou, né, vários achados arqueológicos, manuscritos, né? Eles têm que lidar com essa gama de manuscritos que existem hoje. Né? Mais de 25 mil cópias que a gente tem da Bíblia do século IV. Bruno, desculpa, não deu tempo de assistir sua aula ainda, mas eu vou citar uma parada muito legal que eu não sei se você citou. Por que a gente não tem achados de textos bíblicos antes do século IV? Sabe por quê? Porque no século IV foi aonde Constantino, teoricamente, se converteu ao cristianismo. E ele tinha uma renda aquisitiva boa. Ele era um imperador, ele tinha muito dinheiro, ele dispunha de muito dinheiro, muito recurso. Né? E ele pôde fazer várias cópias num material mais resistente, né? Num material que era feito de pele de ema, né? Pele de animal. Eu acredito que era pele de ema mesmo, aquele pássaro grande. Que é muito mais resistente com o tempo. Antes disso, antes do século IV, a igreja, os primeiros cristãos, eles de fato não tinham um poder aquisitivo muito grande. Na verdade, muitos cristãos perdiam tudo por serem cristãos. Né? Passavam fome por serem cristãos e por aí vai. Então eles usavam, na verdade, eu acredito que os textos originais até eles foram escritos num material chamado papiro, que é um material muito sensível ao tempo. Ele é tipo uma seda, que é retirada de folhas, né? E a Bíblia, né, as cartas, os evangelhos, e por aí vai, é um texto longo. Eles não tinham recurso para escrever nesse material menor, né, material mais resistente. Mas sabe o que é interessante? Que a gente acha, no século I, cartas. Né? A igreja, né, ela continuou com essa tradição de enviar cartas umas às outras. Né? Os pais apostólicos, que a gente chama, que é o período pós os apóstolos, né? Os primeiros cristãos, da segunda geração dos cristãos, né? Pós-apóstolos, eles escreviam cartas para as igrejas e mandavam. Como eram cartas menores, tem cartas nesses materiais mais resistentes. E sabe o que eles faziam? Muitos deles, eles escreviam partes da Bíblia, partes dos textos bíblicos, para combater uma heresia que estava sendo pregada numa outra igreja. Então, tipo assim, tem uma heresia lá, em um tal lugar, que está afirmando que Jesus não é Deus. Está afirmando. Então, a gente precisa combater essa heresia. Então, eles escreviam uma carta, combatendo essa heresia, e copiavam trechos da Bíblia para provar que, olha, segundo as Escrituras Sagradas, Jesus é Deus sim. Juntando todo esse material arqueológico, essas cartas que os pais apostólicos escreveram do século I, gente, do século I e do século II, muito próximo à vida de Jesus, a gente consegue formar todo o Novo Testamento, exceto 13 versículos.
Então olha como a Bíblia é um livro totalmente confiável, né? Aí o que a gente tem hoje de fato, né, é o texto original, sim. É o texto original. É um livro extremamente confiável, né? Diferente do Corão, né, gente? Que há muitas questões na sua compilação, há muitas histórias, né? Há muitas situações complicadas aí, mas eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Tem mais conteúdo, eu combinei com o Bruno, né? Que se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia uma aula no Zoom. Eu sou de São Paulo, né? Eu vim para cá para dar essa aula, mas a gente pode marcar, porque tem mais coisas que eu posso falar, né? Tipo, os pilares do Islã, quais são as principais práticas que eles fazem, os artigos de fé e por aí vai. Tem mais coisas, só que o tempo é limitante para a gente aqui. Eu queria abrir para perguntas e respostas agora. Professor, primeiro eu queria te agradecer, porque eu tive uma visão totalmente diferente. Totalmente. Eu sabia que o que falou é bem pertinente, é pior até que o satanismo, né? Porque ele está muito bem disfarçado. E a minha pergunta é como que chega a metade da população da Terra A acreditar nisso. acreditar nisso? Entendeu? O porquê dessa benevolência assim, de Deus, assim, de deixar isso espalhar? Por que essa benevolência de Deus deixar de espalhar? É uma boa pergunta. Porque a gente sabe que é uma. Eles pregam a ponto chega uma barbaridade da ponto do Estado Islâmico de querer engravidar, né? Para meio que tentar povoar o mundo. Uhum. Eles não querem simplesmente construir uma família, eles querem povoar o mundo. Uhum. Olha, realmente o método maior de expansão do islamismo no mundo é a procriação, né? Se a gente pegar a média de filhos de casais muçulmanos, sendo que o muçulmano pode casar com mais de uma mulher, até 4 mulheres, é permitido ao muçulmano casar, né? Até 4, se eles conseguirem manter essas mulheres de maneira igualitária, isso é importante para eles, eles podem casar até com 4 mulheres. A média por casal é de 4 filhos. Se você for pegar na Europa, que é onde o Islã está crescendo muito, na Alemanha, por exemplo, a média de filho por casal é 0,6. Né? Então, o maior método de expansão é a procriação. Né? E não só os muçulmanos radicais têm essa prática, como os muçulmanos mais moderados também. Né? Em contrapartida, nós cristãos estamos tendo cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Os casais estão trocando os filhos por um cachorro. É. Né? Não tem filho, não tem cachorrinho. Pois é. Essa questão da benevolência que eu falo de perfeito, essa questão, eu enxergo ela exatamente no problema do mal que a gente tratou, né? Porque eu não enxergo, eu não entendo dessa forma assim, Deus ele fazendo uma intervenção na Terra nesse tempo, tirando a maldade daqui, né? O mundo jaz no maligno, né? O príncipe desse mundo reina aqui, então eu creio que é realmente uma expansão demoníaca mesmo, sabe? Que Deus, não é que Deus, obviamente, Deus é soberano, ele tem poder, se ele quisesse aniquilar isso tudo, ele aniquilaria, né? Mas não faz parte do propósito que a gente está vivendo, propósito escatológico que a gente está vivendo, né? Acabar com a expansão do islamismo, é o que eu entendo, assim, sabe? Acho que Deus ele poderia fazer uma intervenção, mas não faz parte do que está na Bíblia, né? Sim. Pelo contrário, a Bíblia mostra as coisinhas que move pior, né? Acho que responde bem essa questão. É o mesmo caso, o mesmo dilema do problema do mal. Né? Faz muito sentido. Pela importância do equipamento do Islã, existe alguma indicação no livro de Apocalipse? Porque é um grande desafio, talvez o maior que o cristianismo tem. Existe alguma indicação que seja indireta?
In- Já ouviu todas as outras aulas Então. lá do pessoal dos Estados Unidos? Fala sobre essa batalha contra o Islã, uma coisa nesse sentido. Então, é interessante que tem alguns teólogos que veem ligação, sim. Eu não tenho uma posição formada sobre isso, né? Mas é interessante que a maioria dos muçulmanos acreditam numa escatologia que tem dois personagens muito importantes na escatologia islâmica, tá? O primeiro é um profeta e o segundo é um homem chamado Mahdi. Quem que é esse Mahdi? Mahdi, ele é um homem que ele está vivo desde o ano 800 e pouco depois de Cristo, tá? Ele está sendo preservado por Alá e ele está escondido, mas ele está entre nós. E esse homem ele vai batalhar e ele vai governar o mundo e trazer o islamismo como a religião oficial do mundo, tá? Existe essa figura no islamismo e a figura do profeta é o próprio Jesus do Islã. Eles dizem que Jesus não morreu, como eu disse, né? Na aula aqui, que Jesus foi preservado, ele foi arrebatado pelo anjo Gabriel e ele está vivo até hoje, mas ele vai voltar. Ele vai voltar também e ele vai guerrear e convencer os cristãos de que ele não é Deus e que a gente tem uma fé errônea em relação a isso e vai convencer os judeus também, né? Nas tradições islâmicas diz que Isa, que é o Jesus do Islã, ele vai destruir todas as cruzes e matar todos os porcos. Cruzes, leia-se igrejas, ele vai destruir todas as igrejas cristãs, e porcos, leia-se judeus, tá? Então, existe essa figura, o Jesus, né, do... Quer dizer, uma preparação já para o anticristo. Então, aí, se a gente for para uma escatologia cristã, tem uma linha que afirma que existe um falso profeta e o anticristo, que eles são personagens, que eles são pessoas, né? Tem linhas que afirmam que é um sistema e por aí vai, né? Eu não tenho uma posição formada ainda sobre escatologia, mas eles afirmam que o anticristo é o Mahdi e o falso profeta no Apocalipse é o próprio Jesus do Islã. Tá? As histórias se casam, né? Se casam. O cristianismo Se vai casam. as coisas vão de mal a pior para a igreja cristã e a visão sua vai tudo bem para eles, né? Você está entendendo? Então, Sim. uma coisa ruim subindo algo ruim para eles né? De fato, há semelhanças assim, né? Mas eu não tenho uma posição formada, eu nunca estudei muito escatologia cristã, tá, gente? É porque a gente vai ter uma religião universal, né? Eu acho que o Islã encaixaria bem no conceito de uma religião universal, assim, global. Cara, não O misticismo encaixaria melhor, uma religião mais relativista, que abraça todo mundo. Cara, eu realmente não sei. Não sei dizer. Não sei dizer se é o Islã. A informação que eu tenho é que alguns teólogos leem dessa forma, né? Mas é interessante que existe um movimento de pessoas se convertendo ao Islã, pessoas largando o ateísmo e se convertendo ao Islã, porque o Islã e um dos motivos que eles dizem, né, é que o Islã ele traz regra para a vida, ele traz um norte. O que o ateísmo faz com o homem? Ele, na verdade, fala, olha, cara, não há regras. Se você que dá o sentido da sua vida, faz o que você quiser. Né? Se não há um Deus, não há regras. Faça o que você quiser. Então, talvez, isso é um movimento que está acontecendo na Europa, talvez eles estão se cansando dessa vida, sem regra, e vendo no Islã uma resposta para uma vida mais regrada. Tá? E é mais palatável do cristianismo, porque você não tem contato, né? Você não tem contato. Ali, pronto. Você não tem contato. Não afirma que. O Islã não afirma que você é pecador. Né? E por aí vai, né? Por aí vai. Isso na Trindade é um Deus. É mais fácil. O Islã, por incrível que pareça, apesar desse sul, é mais fácil de ser entendido. Amigo, uma pergunta. O Corão incita a violência? Essa não é pergunta, eu queria contextualizar de qual maneira. Eu vi alguns debates e o argumento geralmente é o seguinte: qualquer religião pode ser mal interpretada. E aí, de fato, a Bíblia, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Então, existem textos, mesmo na Bíblia, sendo bem honesto,
que podem dar uma interpretação equivocada. Mas aí, eu como conheço a Bíblia, eu teria um argumento para falar, né? Na questão do Corão, existe alguma... Por exemplo, a gente começou a conversar lá dentro, né? A primeira compilação do Corão, depois que ele foi para Medina, ele começou a ficar mais agressivo. Existe alguma lógica dentro do Corão que consegue explicar esses outros textos mais agressivos? Porque tem outros também que falam sobre a fraternidade e tal. Existe alguma lógica dentro do Corão? Porque na Bíblia a gente sabe que tem, mas no Corão tem. Tá, vamos por partes então, né? Eu vou afirmar duas coisas agora que são um pouco polêmicas, tá? Eu acredito que o Corão incita, sim, a violência. O islamismo não é uma religião de paz. Eu não acredito nisso. Sendo honesto, tentando ser honesto com o Corão e tentando ser honesto com as tradições islâmicas, tá? Se a gente pegar a história de Maomé, eu fui bem breve aqui, não quis citar tanto, mas é uma história que realmente está muito manchada, né, com violência. Né? Maomé era um guerreiro e muitas batalhas que ele lutou não eram batalhas de reação, né? Porque muitos muçulmanos afirmam, não, Maomé reagia, quando ele era atacado ele reagia. Mas se a gente for pegar nas tradições islâmicas mesmo, a gente pode ler a história de Maomé, e Maomé o que ele faz? Ele ataca, ele não reage. Pode ser que uma vez ou outra ele reaja, mas a maioria das batalhas ele está atacando, ele não está reagindo à violência sofrida. Tá? Existe no Corão 149 versos de espada, que são versos que incitam a violência. Eu separei até 3 aqui, tá? Eu vou ler para vocês. Na Sura 9, verso 5, olha o que diz lá. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem a esmola, o zakat, abre-lhes o caminho. Sabei que Alá é indulgente e misericordiosíssimo. Né? Então, parece um verso de reação para vocês isso? Mas quando passarem os meses sagrados, matai os idólatras. Onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Parece um verso de reação? Não. Parece uma convocação de fato para combater aqueles que não são muçulmanos. E é interessante a gente notar aqui que idólatras, para os muçulmanos, são todos aqueles que atribuem parceiros a Deus. Os politeístas e também os cristãos. Porque eles afirmam que, na verdade, nós somos politeístas por crer numa trindade. Tá? Então, na visão deles, nós somos idólatras quando nós afirmamos que Jesus é Deus. Outro verso, Surata 9, verso 29 e 30. Combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo final, nem abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, até que submissos paguem o jizia, né, que era o imposto. Mais uma vez, parece um verso de reação? Não parece, parece uma convocação, certo? O terceiro verso que eu separei aqui. E quando vós enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhes os pescoços até que os tenhais dominados, e tomai sobreviventes como prisioneiros. Tomai os sobreviventes como prisioneiros. Mais uma vez, não parece um verso de reação, parece um verso muito mais de convocação à guerra, de uma luta em prol da religião. Tá? Surata 47, verso 4. Existem 129 versos de espada que convocam a guerra. Tá? De fato, como o Bruno disse, há muitos outros versos também fraternos. Versos que aparentemente pregam a paz. Só que esses versos eles foram revelados na primeira parte da vida de Maomé. Lembra que eu falei que ele vivia em Meca durante 12 anos, de 1910 a 1922, ele vivia em Meca com os politeístas, com os judeus, com os cristãos hereges,
e a mensagem dele era bem fraternal, convocando todo mundo a adorar o mesmo Deus e por aí vai, na boa, na paz, no amor. Esses versos foram revelados na primeira parte da vida de Maomé. Na segunda parte, que é quando ele se torna o líder político e agora em poder de um grande exército, surgem esses novos versos de espada. E tem uma doutrina do Islã muito interessante, que é a doutrina da abrogação. O que é essa doutrina da abrogação? Quando um verso corânico contradiz outro, fique com o verso que foi revelado por último, porque o verso mais antigo foi abrogado pelo novo. Então os versos novos abrogaram os versos mais antigos de paz, tá? Mas eu quero fazer uma distinção bem clara aqui. Todo muçulmano é radical? Não. A maioria não é. A grande maioria, a maioria esmagadora, não é radical. A grande maioria não pegam em armas, a grande maioria condena até os ataques terroristas, condenam o Estado Islâmico, condenam a Al-Qaeda e por aí vai. A grande maioria esmagadora. Mas você sabe por quê? Tem dois motivos. O primeiro é, alguns que conhecem o Corão a fundo, eles leem esses versos de maneira alegórica. Tá? Então eles falam, não, entenda bem, é para você combater você mesmo, né? O pecado que você tem, por aí vai, né? A luta contra a carne, né? Mas parecido com o que a gente prega. Né? Então existe essa interpretação mais alegórica, tá? Existe também a interpretação que eles falam que, na verdade, esses versos são versos que convocam a reação, não a ação. Então, se eles te atacarem, ataquem de volta. Tá? Vocês estão permitidos. Só que, como eu disse, se você for honesto com o texto, com a história de Maomé, não parece ser isso. E acho que o terceiro motivo, eu falei que tinha dois, mas tem três. A grande maioria não conhece o Corão. A grande maioria não conhece a história de Maomé. A grande maioria nunca leu o Corão. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque o Corão, ele só é válido se você lê ele em árabe. Né? Para eles, a língua oficial de Deus é o árabe. Se você não entende o árabe, você não entende o Corão. Você não consegue ler o Corão. Tem o Corão em português? Eles falam que tem a paráfrase do Corão em português, não o Corão. Então, se você chegar para um muçulmano e falar, olha, eu li o Corão, ele vai falar, você sabe ler árabe? Ele vai falar isso, né? Porque o Corão, ele não vale traduzido. Ele só vale em árabe. Então, a grande maioria nunca leu o Corão. Eles muitos decoram trechos do Corão e recitam. Decoram em árabe, não entendem o que decoraram em árabe, tá? Mas eles sabem vocalizar, falam partes do Corão, porque isso para eles traz boas obras, traz bênçãos, né? Mas eles muitas vezes nem sabem o que está falando, né? E se eu citar aqui para um muçulmano, para a grande maioria dos muçulmanos, essas atrocidades que Maomé fez, eles não vão falar. Eles falam, não, cara, isso aí você está inventando, isso aí não deve ser verdade, né? Não conhecem a história a fundo, né? Então, a grande maioria não conhece a própria história, né, de Maomé e também o Corão. Tá? Não tenham medo, né, porque a grande maioria dos muçulmanos são bem pacíficos. Tá respondido? Como é que chama a regra lá? Regra da Abrogação. abrogação. Ab-rogação. Que vem depois, né? É como se os versos novos abrogassem os versos antigos. Tá? Os novos são mais violentos. Os novos são mais violentos. Parece até com aquela ideia que você falou da possibilidade, né, de mentir pela religião. Então, o Maomé diz, não, vem cá, que a gente é bonzinho, então todo mundo junto. Ah, não, agora se você sai fora, você morre. Pois é, verdade. Eu acredito que pode ter acontecido mesmo, mas em algum momento ele se perdeu. Olha, eu acredito que existe... Até mesmo para levar a palavra de Jesus como outro povo que talvez Paulo, né, na época do pessoal, não tenha conseguido alcançar. Só que... assim, o que eu acredito? Talvez foi... O que eu acredito que de fato aconteceu, gente? Você
vou ser bem sincero, eu acredito que sim, Maomé era perturbado por forças demoníacas, mas ele também usou de certa influência para se beneficiar. Que nem ele era o único permitido a ter tantas mulheres quanto ele quisesse. Os outros muçulmanos poderiam ter até 4. E ele falou que foi uma revelação de Alá para ele. Estranho, né? Parece que ele se aproveitando da situação, né? Da autoridade. Mas ao mesmo são duas coisas. E, gente, sinceramente, se você for para uma caverna, passar 30 dias sem comer, em jejum, meditando, sei lá, fazendo qualquer coisa, gente, você pode ter alucinações, você pode ver coisa que não... Pois é complicado, né? Complicado. Agora, Ismael, você falou em relação à passividade, né, da maioria dos muçulmanos, assim, e como que você vê atualmente a questão da perseguição, né, daqueles que se desviam do islamismo, se convertem ao cristianismo, como que está isso atualmente? Depende muito do contexto geográfico, né? Se você... Que nem eu conheço uma família egípcia, que saíram fugidos de lá por perseguição religiosa. Eles eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo. O testemunho deles é sensacional. Você chegou a conhecer eles, né, Bruno? Levei eles na igreja uma vez, só que daí eles não pregaram, né? Eles participaram. Foi a filha deles. Não foram casal. Dependendo do contexto, eles sofrem perseguição e risco de vida, sim. Se for num país muçulmano, é pecado de morte você largar o Islã. No Egito é permitido ter cristãos. Tá? 10% da população egípcia é cristã, 90% é muçulmana. Mais ou menos essa proporção, se eu não me engano. Só que os cristãos só podem ser cristãos se nasceram em famílias cristãs. A partir do momento que eles nascem numa família muçulmana, tem até um RG diferente, gente, para identificar quem é cristão e quem é muçulmano. Se eles nascem numa família muçulmana, ele não pode se tornar cristão, porque isso é pecado de morte. Acontece, sim, de muçulmanos matarem, familiares até. Essa família, tipo, a mãe e o pai da mulher que se converteu pagaram para ela ser perseguida e apanhar na rua, bateram nela. A própria família, né? Porque isso trazia desonra para a família. Então não tem como um muçulmano se tornar cristão em determinados contextos. Agora, os cristãos que são permitidos lá no Egito se tornarem muçulmanos, aí pode. Aí tá tudo bem, né? E os cristãos no Egito, eles são tratados como cidadãos de segunda classe, de fato, né? Escolas diferentes, pagam mais impostos, por aí vai. Maio, uma coisa sobre o que o Bruno perguntou da questão da religião ser de paz ou uma religião de espada. Tem um dado que a hora que vocês foram conversando aí, eu me recordei, dei uma pesquisada aqui e converge. A invasão de Jerusalém pelos árabes foi em 638, na época que Maomé aparentemente estava vivo. Não, ele já tinha morrido. Já tinha morrido, mas é bem recente, né? Bem do início do islamismo. Do islamismo, bem E a retomada foi no século XI, né? Nas cruzadas, né? Ou seja, se você comparar o cristianismo com o islamismo, o cristianismo reagiu. Sim. Reagiu a tomar a terra santa, né? Jerusalém. Mas quem atacou inicialmente foi o islamismo. Então, assim, sobre o negócio de reação e ação e reação, né? Quem age primeiro é o islamismo. É um dado interessante. Tem algumas questões que são bem... são frequentes, né? Sobre os xiitas, sobre os sunitas, se é Corão ou se é Alcorão, tá? Você ia perguntar, né? Tá. É que assim, Corão, na verdade a palavra Alcorão, o Al é o artigo do árabe, entendeu? Alcorão. Tá? É como se a gente traduzindo o Corão, é como se fosse o artigo, né? Tipo, Alcorão, Corão. Pô. Em árabe, se você quer falar o Corão em árabe, é Alcorão. Né? Entendeu? É como se eles falassem a Bíblia. Só que eles têm muito uma vez eu conversei com uma muçulmana
por mensagem. Ela me chamou no Instagram, quando ela viu que eu falava sobre esse assunto, né? A gente começou a conversar. E ela, quando eu citei, né? Eu escrevi o Corão, ela me corrigiu. É o Alcorão. Porque eles têm muito de como o árabe é uma língua sagrada, tipo, uma língua que o Corão foi escrito lá, eles gostam de falar certas palavras em árabe, tipo, Alcorão. Como é o livro sagrado, eles falam dessa forma. Até o próprio nome do profeta, traduzido é Maomé, mas eles falam Mohammed, que é o Mohammed é Maomé em árabe, né? Eles não se referem a Maomé como Maomé, eles se referem a Maomé como Mohammed, tá? Sobre os xiitas e os sunitas, que tem gente que pensa, né, que os xiitas são os radicais, os sunitas são os pacíficos, mas isso também não é verdade, tá, gente? A gente tem essa mentalidade errada de que os xiitas são os radicais por causa da Revolução Iraniana, que, se eu não me engano, aconteceu na década de 80, tá? Lá no Irã era um país com uma cultura bem ocidental, assim, bem parecida com a nossa. As mulheres andavam de calça e por aí vai, né? Só que aconteceu uma revolução islâmica lá, onde o Islã se tornou a religião oficial do país, né? E foi impostos alguns mandamentos, como o uso do véu e por aí vai, né? E essa revolução é de linha teológica xiita. Então ficou na nossa cabeça de que os radicais são os xiitas, por conta dessa revolução iraniana. E os sunitas são os pacíficos. Mas isso não é verdade. Tem radicalismo tanto no xiismo quanto no sunismo, né? Na verdade, são linhas dentro do Islã, tá? É como no cristianismo. No cristianismo a gente tem linhas também. A gente tem os protestantes, tem os católicos, tem os testemunhos de Jeová, tem os adventistas. Dentro do islamismo existem vertentes também, né? As principais são o sunismo e o xiismo, tá? Tem os sufistas também, só que é uma vertente bem pequena, né? Os muçulmanos mais místicos, Agora, né? eu estava lendo a reportagem interessante, isso que você falou, então, verdadeiro, acho que um é mais radical que o outro, que o Estado Islâmico ele surgiu do sunismo. Ele é sunita. Eu ia citar isso. O Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hezbollah, Al-Qaeda. Eles são, o próprio Bin Laden, eles são adeptos da linha do sunismo. Qual é a diferença mesmo? Básica, assim. Cara, a diferença básica, sendo bem breve, o xiismo, eles têm o Corão acima das tradições. Tá? É como o Corão fosse mais importante do que as tradições islâmicas. Tá? O sunismo já pensa um pouco diferente, né? Que as tradições islâmicas, eles não afirmam isso, tá, gente? Mas é verdade. Tipo, as tradições islâmicas estão acima, tá acima até que o Corão. Para vocês terem noção, os sunitas, eles fazem 5 orações diárias. Né? Eles fazem de manhã, na hora do almoço, de tarde, no fim da tarde, de noite, por aí vai, né? São 5 orações diárias que eles fazem. Só que no Corão, o mandamento é de 3 orações diárias. Os xiitas fazem 3 orações diárias, porque no Corão está escrito dessa forma. Só que tem uma história de Maomé muito interessante, eu vou contar aqui, daí a gente já encerra, porque eu estou me estendendo, né? Tem uma história muito interessante nas tradições islâmicas, que diz que Maomé, ele voou num cavalo alado, pareceu um cavalo alado para ele montou nesse cavalo alado, o cavalo alado é um cavalo com asas, e esse cavalo levou ele até o templo de Jerusalém, tá? Lá em Jerusalém, tipo, 1000 quilômetros de distância. E olha que erro grotesco, né? Porque não existia mais na época de Maomé o templo de Jerusalém, já tinha sido destruído. Né? Mas eles falam que Maomé foi levado até o templo de Jerusalém e lá esse cavalo alado levou ele até os céus. Né? E nos céus tem andares lá, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto céu, tem vários andares lá. E ele conheceu vários profetas nesses andares. Ele conheceu o próprio Jesus, ele conheceu Moisés, ele conheceu alguns profetas nesses andares. Né? Ele chegou no último, onde estava o anjo Gabriel, que tinha sido enviado por Alá. E o mandamento foi que, olha, os muçulmanos devem fazer 50 orações diárias. Né? As tradições islâmicas dizem que o anjo Gabriel disse isso para Maomé. E Maomé foi descendo, mas meio que coçando a cabeça, tipo, pô, cara, 50 orações diárias. Aí ele chegou até Moisés e Moisés falou, cara, tá muito.
tá muito, vai lá e barganha. Aí ele foi lá, subiu de novo, barganhou para 30, 10, até chegar a 5. Daí não, 5 tá bom, 5 é um número aceitável. Ele desceu então. Então é por isso que os sunitas fazem 5 orações diárias. E é por isso que o Domo da Rocha em Jerusalém é uma terra para eles também santa. É por isso, é por conta dessa história. E ali que eles ficam rodeando naquele. Não. Isso é em Meca. Sim. Isso é em Meca, que é um outro território santo que foi aonde Maomé começou, né, o islamismo. Eles ficam rodeando aquela pedra, né, que é a gente chama, como que é o nome? É o Domo da Rocha de Jerusalém. Nossa, eu esqueci o nome agora, mas é uma pedra preta. É uma pedra preta que eles fizeram uma construção em volta, tá? Eu acho que é Caaba, se não me engano, Caaba. Talvez seja isso. Mas eles ficam lá porque é um lugar santo também. Lá eles falam que foi lá que Abraão ia sacrificar Ismael, não Isaac, naquela história. Foi esse lugar, Adão que colocou esse altar lá e por aí vai. Mas é isso. Caaba, né? Caaba. Gente, entenderam? Quando a gente leu aquele texto na primeira aula, né? Que a gente tem que estar preparado para responder aqueles que pedem a razão da nossa fé. Entenderam por que a gente tem que estudar? Entenderam por que a gente tem que entender o que a gente acredita, né? Então, finalizo essa nossa última aula trazendo essa reflexão para a gente, né? A gente de fato sabe o que a gente acredita? A gente de fato entende o que a gente fala que acredita? Então isso é muito sério. Então que fique essa provocação, esse incentivo a estudar mais, a conhecer cada vez mais esse Deus e entender as doutrinas básicas da nossa fé, para que a gente primeiro saiba o que a gente acredita, né? E depois a gente saiba passar para os nossos filhos, passar para aquelas pessoas que pedem a razão da nossa fé, né? Então, muito obrigado, meu amigo, Eu que agradeço. pela aula. Estamos agora, então, oficialmente encerrando a nossa última aula desse módulo da Casa do Pão. E próximo módulo eu vou avisando lá no grupo como é que vai ser, o que a gente vai falar e a gente vai combinando, tá bom? Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe a todos. Fiquem com Deus.